Boa noite, gente. Boa noite, o público presente, os meus colegas vereadores, as mulheres à mesa, meu colega Robson Rigor, tal aqui amigo. Eu vi um pouco de sessão especial porque a missão é árdua. Então eu vou falar primeiro porque eu tenho outros compromissos, mas não poderia deixar de vir aqui prestigiar esse grande vereador que se tornou esse querido amigo Robson Rigor. Falar para vocês a importância da saúde na cidade, no Estado, na União. E mais importante ainda é o reconhecimento dos profissionais de saúde. Mais importante ainda é o programa que nós apresentamos, nós políticos, principalmente, para o nosso povo e para vocês. Eu costumo dizer que a saúde é o momento onde o ser humano está mais fragilizado. É o momento onde nós se encontramos, quando estamos doentes, no fundo do poço. E é preciso, eu tive isso no nosso primeiro mandato, com a bandeira de humanização da saúde na nossa cidade. E nós fomos muito enfáticos nessa humanização. Porque eu mesmo, quando fico doente, eu sou uma muralha, mas eu fico um pouco fragilizado. E não é diferente com o cidadão da cidade. Mas, para além disso, nós precisamos avançar. Vai ter um piso nacional da enfermagem, mas não é o suficiente. A minha grande opinião, meu querido amigo Paulinho, que é da saúde, Silas da saúde, e amigo Zói, e querido enfermeiro Luiz da saúde, se um dia Deus me desse a honra de ser prefeito de qualquer cidade, principalmente enfermeiro, só trabalharia no hospital. Porque eu, com o meu mandato, não compreendia por que a nossa saúde estava tão precária. E não é falta de dinheiro. É porque uma vez eu passei mal no começo da tarde. E eu encontrei os enfermeiros me cuidando super bem do hospital de base. Mas quando eu fui para a Santa Casa, eram os mesmos enfermeiros. A água toda errada. Aí veio o cansaço, o esgotamento mental, o esgotamento físico. Nós precisamos pagar melhor nossos enfermeiros para que eles trabalhem no hospital de saúde. Nós precisamos tratar a saúde, a educação e a segurança pública com prioridade. E quando se fala de saúde, a gente só cobra. E eu só mais cobrava. Porque às vezes é plantão de 48 horas que eu vejo meu amigo Robson Rigor, meu amigo Luizinho, um plantão de 48 horas. É desumano. É desumano. E uma arte tão nobre que é a profissão de enfermeiro é tão importante quanto o médico, ou até mais importante que o médico, que é o enfermeiro que toma conta do paciente. É o enfermeiro que está ali para dar atenção ao paciente, é o enfermeiro que faz o primeiro trabalho de recepcionar e na maioria dos casos. Então nós precisamos entender que humanizar a saúde é cuidar também do profissional de saúde. É dar ferramentas para a capacitação dos profissionais de saúde, mas também cuidar do salário do profissional de saúde. E quando eu falo do salário, eu não falo que a maioria faz por amor, você vê nos olhos. Mas não existe amor quando você está no plantão de 48 horas, você sai correndo de um hospital para outro, para cuidar de gente. Então nós, vereadores, os prefeitos, os governadores e o presidente da República, seja quem for, tem que ter um olhar sensível para essa classe. Tem que ter um olhar muito sensível para essa classe. Estamos em alguns embates nessa casa. E eu tive uma missão partidária que é normal. Não peguei diária para fazer essa missão partidária. Então, paramos algumas pautas nessa casa. Retomei hoje, junto com meus colegas, a pauta dos professores que foram demitidos.
que nós vamos cuidar disso, nós estamos cuidando disso com muito zelo, com muito apreço, nós estamos tratando disso como se fosse as nossas mães e os nossos pais ali naquela situação delicada que foi a demissão dos professores. E vamos achar a saída. Mas, próxima semana, eu quero retomar a pauta do concurso dos enfermeiros. É preciso chamar os enfermeiros. É preciso ter. Democracia, eu não estou fazendo política aqui. Aqui eu estou dizendo a vocês que nós iremos dialogar diuturnamente com o executivo para que os enfermeiros sejam chamados. É uma coisa que é obrigação nossa, meus companheiros. É uma coisa que nós precisamos entender, que se há o cadastro reserva, o concurso tem que respeitar o cadastro reserva. Então não é política que eu estou fazendo aqui, é legislando que nós estamos aqui nesse momento. Então eu quero dizer a vocês que eu tenho uma imensa gratidão a todos vocês. Eu queria só fazer um adendo. Aqui nós queríamos muito mais enfermeiros e enfermeiras. Porque, entendam vocês, hoje nós temos o enfermeiro Robson Rigor, nós temos o enfermeiro Luiz, que é do Luiz da Saúde, que entenderam que é na política que se transforma a vida das pessoas, que entenderam que é na política que a gente muda a vida das pessoas, é na política que a gente, nessa tão nobre arte, que é tão martirizada e tão atacada pelos meios de comunicação, que a gente muda a vida das pessoas. Por que é tanta pauta negativa de corrupção na política? Por que é tanta pauta negativa de coisas ruins na política? Porque tem uma grande elite desse país que não quer que o povo participe da política. Porque quando se fala que todo político é ladrão, se joga na vala comum que todo político é ladrão, os bancos têm as suas bancadas onde mantém o juros do cartão de crédito, o maior do planeta desse país. Os jornalistas têm sua bancada, a bancada da bala, a bancada evangélica, e a bancada do povo, onde é que fica? Tem que participar da política. Ser esquerda ou de direita, pouco me importa. Nós precisamos fazer política pública que funcione e transformar esse país. Depende da participação do cidadão comum. Robson Rigor entendeu isso, o enfermeiro Luizinho entendeu isso, e nós hoje estamos aqui celebrando que poucos se fizeram com tanta legitimidade o dia e a semana de vocês. Então não é bom que a gente tenha em vocês essa trincheira de luta e de formação política na ponta. Porque só se vai ter transformação real quando se tiver um salário digno e tiver regulamentação real da profissão de enfermeiro. Como assim, vereador, regulamentação real? Onde o enfermeiro trabalhe e consiga dormir na sua casa, consiga dar assistência ao seu filho, consiga comer bem, consiga fazer lazer e volte para o hospital feliz para atender o paciente, para dar dando assistência ao paciente. Porque esgota a jornada de vocês. Esgotando. Então, peço muitas desculpas, porque vou ter que me ausentar, passo muito rápido, meu dia é essa correria, estou aqui só para... É a primeira audiência pública que eu acho que eu participo, peço desculpa ao amigo Zói, aos colegas Paulinho que fizeram outras audiências, eu tinha, mas essa casa é um time. Essa casa é um time, meu colega Cosme Resolve, querido Paulinho. Todo mundo joga aqui no ataque, todo mundo aqui joga para fazer gol em prol da nossa cidade. Viva os enfermeiros, viva as enfermeiras, Deus abençoe vocês. Eu vou